A CCLI Consultoria Linguística é uma edtech global de idiomas que tem como diferencial focar o resultado do que o aluno vem buscar, que geralmente não é aprender o idioma em si, mas é conseguir ter confiança suficiente para lidar com os desafios que o mercado profissional traz em outras línguas. A CCLI, com a sua metodologia inovadora, consegue trazer assertividade e flexibilidade para poder acomodar uma jornada de aprendizagem personalizada para cada aluno e para cada tipo de necessidade. O que me inspira todo dia, e quem me conhece sabe que eu sou um cara que acorda inspirado, é porque o que eu faço na minha vida é de verdade, cara, assim, não é blá blá blá, né? Todo mundo fala hoje em propósito, todo mundo fala hoje em inovação, né? Eu nasci professor, eu abracei essa carreira por vocação dessa minha existência e ver então a minha empresa podendo contribuir de verdade para a vida dos meus alunos, gerando impacto real. É um impacto tão real que quando eu tive a visão de edtech global de idiomas, meu primeiro movimento foi conversar com alunos da CCLI que tinham nos procurado no passado para ocupar uma posição global e que estavam em empresas em outros países, e eles que nos ajudaram a conquistar as primeiras contas internacionais da CCLI. Nós temos o nascimento da CCLI em 2003, e aí depois de 20 anos de história, muito influenciado inclusive por esse contexto do ecossistema de inovação aqui de Florianópolis, a gente acaba fazendo uma mudança estratégica em 2023, que marca essa mudança, né, da nova fase, que é essa fase como edtech global de idiomas, atendendo não só profissionais e executivos nas empresas aqui no Brasil, mas também atendendo empresas hoje em 12 países diferentes. A maioria das escolas tradicionais, elas focam o ensino da língua. Elas focam o conteúdo, não que não seja importante, é extremamente relevante. Mas para mim o mais importante não é a aula que eu dou, não é o conteúdo que eu trabalho, mas o mais importante é o impacto que eu gero na vida do aluno a partir daquele conteúdo, a partir daquela aula. E como a CCLI nasce com essa essência, né, de não dar aulas, mas de levar resultado para a vida do aluno, de gerar impacto, eu vejo que é muito do que se fala hoje nos ambientes de inovação. Qual é a dor do cliente, como é que a gente faz um centramento de uma estratégia orientada ao cliente, né? E essa é a base da nossa metodologia. E por isso, né, temos conquistado o Prêmio Nacional de Inovação, porque como é uma metodologia que busca construir a cada desafio, né, dos próprios alunos, as melhores jornadas de aprender para aqueles desafios que eles trazem e carregam, a gente tem uma assertividade, né, muito elevada de conquista de resultado, de impacto na vida desses clientes, e é isso que traz o motor da nossa expansão, né, porque a nossa estratégia ela é muito simples. A gente foca em levar uma experiência de propósito para o aluno, para que essa transformação, para que esse impacto na vida dele realmente aconteça e ele perceba, e aí o aluno, né, e as empresas que nos contratam se tornam as próprias embaixadoras, né, do nosso serviço, do nosso crescimento. Hoje nós temos mais de 100 empresas clientes da CCLI que a gente atende, né, entre o programa de empresa parceira e o programa de empresa cliente. Dessas mais de 100 empresas, nós temos já empresas que estão em 12 países diferentes, sendo atendidos, né, profissionais pela nossa equipe, que hoje também está espalhada não só pelo Brasil todo, como também em outros países, né? A CCLI, quando abraça o modelo remoto de trabalho, quando a cultura inovadora humanizada se transforma para o modelo remoto, ela ganha essa força de tracionar também. De 2023 para cá, a gente busca, né, uma nova fase como uma startup. Então a gente se refunda enquanto empresa, a gente busca, né, lidar com esses desafios de uma edtech global de idiomas, e a gente passa então a investir em tecnologia, né? Uma edtech é uma empresa de educação com base tecnológica, que era o que nos faltava no modelo anterior e que não dava a consistência também de crescimento com estabilidade de resultados, né? Quando eu vim para cá para ficar uma temporada conhecendo melhor o ecossistema, fazendo as visitas da Rota da Inovação e conhecer a vertical de edtechs da ACAT, aí foi uma conexão muito forte, porque de participar das reuniões bastante ativamente, né, eu sempre fui muito vinculado ao associativismo, a minha cidade sempre me deu muito apoio, né,
no próprio ecossistema e no desenvolvimento, mas lá não existia uma vertical específica para a área de educação, que a ACAT já tinha. E aí eu acho que esse momento, em 2021 me tornei associado, me tornei membro da vertical de EdTechs e comecei a enxergar essa oportunidade da CCLI, ela mesma se transformar também em uma EdTech global na área de idiomas, investindo em tecnologia, mas sobretudo investindo nessa força da nossa cultura inovadora, humanizada, que dá sustento, né, para que a nossa inovação e nosso desenvolvimento, a nossa transformação também aconteça. Eu não via no início a CCLI como uma empresa tão inovadora assim, eu fui reconhecer-me, né, inovador e a empresa como inovadora depois que a gente participou do programa ALI do Sebrae, que é o Agente Local de Inovação, e que o conceito de inovação que nós trabalhamos desde então está muito conectado com o conceito do Prêmio Nacional de Inovação, que nós conquistamos em 2019 pela nossa metodologia, que não tem a ver necessariamente com a tecnologia ou com o produto em si, mas tem a ver com o impacto que essa tecnologia, que esse produto gera na vida, né, do negócio. O nosso foco é corporativo, é B2B, mas a nossa gestão sempre é de cada aluno. A gente entrega os relatórios consolidados para as empresas, mas esses relatórios dão uma conformidade porque cada aluno é tratado lá na sua individualidade. Da mesma forma que a gente faz com a nossa equipe. Então a gente faz a nossa equipe viver dentro dos pilares da cultura inovadora humanizada essa realidade de aprendizagem contínua, de desenvolvimento, de inovação, que também é o desafio do aluno, porque a nossa visão para o aluno é bastante romântica, mas é muito verdadeira. Eu acredito que aprender uma nova língua, ou novas línguas, para quem já tem várias delas, né? Qualquer língua nova que eu aprendo é inovar na própria vida. Se inovação é gerar impacto, não é? Para aquilo que eu estou inovando, quando eu sou capaz de ser quem eu sou em outros idiomas, eu estou impactando muito mais a minha própria existência. Então, nesse sentido de que aprender o idioma pode ser inovar na própria vida, eu estou convidando o meu aluno para inovar, para ser inovador e para passar por uma jornada que vai exigir dele aprender muitas outras habilidades para a vida, além da do idioma. E aí a gente se posiciona, né, de 2023 para cá, como uma escola de habilidades no mundo dos idiomas, porque é muito além da língua. Isso, inclusive, nos traz, né, um outro diferencial competitivo, porque muitas pessoas que já sabem a língua, elas podem ter desafios naquela língua que elas precisam se preparar, do ponto de vista linguístico, inclusive. Eu tenho muitos brasileiros que nos procuram para projetos de consultoria em português, porque eles vão enfrentar um desafio profissional na vida deles que eles nunca viveram. E aí a competência da língua portuguesa mesma para aquele desafio, talvez ele não tenha confiança, lembra que eu falei de confiança? Confiança necessária para estar lá naquele momento da performance, com o pensar, o sentir e o agir alinhados. São projetos de curto prazo, porque todas as habilidades da língua ele já tem, mas as habilidades específicas para aquele desafio com a língua, a gente trabalha num projeto que tem começo, meio e fim, né? Como os que a gente faz com línguas estrangeiras. Então, em línguas estrangeiras, nós não trabalhamos apenas com quem não sabe a língua e precisa aprender uma nova língua, mas com quem precisa inovar na vida, trazendo novas habilidades dentro do uso daquela língua que ele já é proficiente muitas vezes, mas precisa fazer uma reunião muito importante, uma apresentação muito importante, né? E aquele desafio vai exigir dele um preparo bem especializado. Mas a gente sabe que no nosso modelo de negócio, o mais importante é a cultura inovadora humanizada. Então a nossa tecnologia está sendo desenvolvida para dar ainda mais força para uma cultura de humanização que é muito forte. E eu vejo para o futuro, né, que a tecnologia vai continuar se desenvolvendo cada vez mais e nós vamos ter as opções tecnológicas cada vez mais disponíveis, mas em alguns processos e para alguns desafios, essa capacidade de conciliar desenvolvimento tecnológico com humanização vai ser um diferencial para muitas empresas que derem conta, né, de manter verdadeiramente isso como ativo. Então a visão de futuro da CCLI é reforçar ao longo dos anos a sua cultura inovadora humanizada, manter essa capacidade humana dela lidar com os desafios dos seus próprios clientes como um fator diferencial da consultoria, mas trazer cada vez mais tecnologia para poder otimizar, facilitar e acelerar inclusive o processo de aprendizagem dos alunos, né, nos desafios e melhorar também as condições, né, de assertividade nos resultados da própria equipe. Então nós estamos agora para lançar
em 2026, daqui a alguns meses, né, desse ano, a nossa nova plataforma, a versão nova do CCL Integra. O CCL Integra é a nossa plataforma de tecnologia que nós desenvolvemos, né, proprietária, mas quando ela foi desenvolvida ela tinha um olhar diferente, porque não era essa fase nova, então era um olhar de dar consistência de processos internos para a entrega da qualidade na consultoria linguística, e agora para essa fase de 2026 para frente, ela entra com uma camada, né, de ser a casa realmente do nosso cliente e poder, a partir dessa plataforma, desenvolver microsoluções, né, para poder ser mais assertivo ainda nas necessidades pontuais de mercado e aí conseguir ocupar espaços, né, segmentados, nichados, porque ela vai ter essa robustez de conseguir conciliar, né, um número escalável de projetos, né? Eu acho que a limitação vai continuar sendo a cultura, não mais a tecnologia, né? Porque ela já vem com inteligência artificial, que vai ajudar a trazer mais assertividade ainda para a etapa de diagnóstico do perfil do aluno, do perfil do projeto. Vai ter essa questão da aprendizagem, né? Da própria inteligência, que vai ajudando na assertividade de novos projetos, com rotas já traçadas e desenvolvidas e já sucessos atingidos, podendo prever conformidade de sucesso para alunos que nós nem sabemos ainda quem são, mas que o diagnóstico vai dar elementos de tração, né, de rotas, e ao mesmo tempo de monitoramento do engajamento desse cliente com o seu próprio projeto, né, nas KPIs de resultado para ações preventivas. Hoje nós fazemos ações corretivas. E com essa nova solução, nós vamos ser capazes de, além de manter as corretivas, de termos ações preventivas que talvez eliminem ainda mais alguns dos problemas que os clientes enfrentam, né, no dia a dia do aprendizado do idioma. Eu vejo que aprender uma língua, né, vai continuar sendo relevante, apesar das tecnologias já permitirem substituição, né, em muitos casos, do próprio conhecimento. Eu posso usar um fone que traduz, eu posso usar um app que traduz, mas quando a gente fala de mercado profissional, quando a gente fala de relações humanas, né, se eu vou conviver com a minha equipe que fala outra língua, eu ainda vou ter necessidade de poder entender aquela cultura, de entender aquele comportamento, e a língua diz muito sobre isso, e nesse nicho que a gente trabalha, né, de performance, eu enxergo que a língua vai continuar sendo muito relevante, e as empresas que derem conta, né, de se atualizar e conseguir entregar realmente aquilo que o cliente precisa e torná-lo ainda mais potente para enfrentar os seus desafios, devem manter-se relevante pelos próximos 10 anos, né? Essa é a nossa aposta estratégica.